Quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao nosso pastor que se recupera e que muito breve vai estar aqui conosco. E é uma admiração muito grande que temos por ele. Quando ele volta assim, de alguma situação semelhante, alguém quando está voltando de alguma recuperação de enfermidade, vem todo para baixo. O nosso pastor é diferente, ele volta a 220, mais cheio do que o que foi. Assim é o nosso pastor, um homem cheio do poder de Deus e do Espírito Santo. Então, agradeço também pela vida do Ageu e Fabrício e os demais obreiros. E nós somos de casa, porém a gente é acostumado a ficar ali do lado. Pesa menos, aqui pesa muito mais. Mas com a graça de Deus, como diz o nosso pastor presidente, com certeza, o que ele já vem falando desde o início, ele continuará falando conosco, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo 1, que diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo 1, e diz: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhe: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas, e profetizavam. E você diz: glória a Deus. Irmãos, nós somos pentecostais. Nós acreditamos e somos prova viva do que aconteceu em Atos 2, da descida do Espírito Santo, do poder de Deus que se alastrou por toda a terra ao longo dos anos e chegou a nós. É uma promessa que sabemos que foi feita por Jesus, a qual Deus já tinha falado através do profeta Joel, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E o próprio Jesus, ele disse: vocês precisam ficar em Jerusalém, vocês precisam esperar um pouco, vocês precisam acalmar, reter a ansiedade, a vontade de fazer tudo rápido, porque vocês precisam ficar até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Então nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não caminha, ela não respira, ela não pode fazer nada se ela não estiver debaixo da direção e do poder e da graça do Espírito Santo de Deus. Então uma coisa eu já adianto para você: não podemos nos acomodar com a vida normal que levamos, porque, como diz os grandes pregadores, e aqui eu só repito, nós não somos normais, nós somos cidadãos do céu, cheios do poder e da autoridade do Espírito Santo. De repente alguém olhava para mim e para você anos atrás, poderíamos ver apenas como um ébrio, apenas como um mentiroso, apenas como alguém do mundo, um beberrão, um prostituto, um adúltero. Mas quando alguém olha para nós hoje, ele sabe que aqui há a graça de Deus, há poder de Deus, a unção de Deus e o Espírito Santo da vida de cada um de nós. Paulo, se voltarmos um pouco, Paulo ele estava em Tessalônica, e Paulo pregando e ensinando incomoda ali aos judeus que buscam prender Paulo. Automaticamente Paulo é avisado que os de Tessalônica já tinham pego carta com as autoridades, tanto
as do Sinédrio, como assim as autoridades políticas, para poder prender Paulo. Paulo então ele sai de Tessalônica e Paulo então vai para Bereia, província também de Roma. Automaticamente aqueles que estavam em Tessalônica agora descem para poder prender Paulo em Bereia. Paulo também é avisado, e além em Bereia algumas pessoas até se convertem, mas Paulo precisa sair rapidamente de Bereia para não ser preso. Paulo então ele vai para Atenas, a capital da adoração aos deuses, onde Paulo vê que no meio da praça central de Éfeso tinha uma estátua que dizia ao Deus desconhecido, que livrou seu povo do Egito como um forte e os fez passar a pés enxutos no meio do Mar Vermelho. Paulo então está ali próximo àquela estátua, está pregando e ensinando quem era aquele Deus que todos adoravam, queimavam incenso, mas não sabiam quem era, mas era um Deus desconhecido. E Paulo então começa a pregar e ensinar que ele não era desconhecido, mas ele era conhecido. É o que criou tudo, é o que fez todas as coisas, e com a sua mão sustenta tudo. A mensagem de Paulo, enquanto ele ensinava ali, era boa. As pessoas gostavam, os doutores gostaram, e levaram Paulo para pregar no Areópago, onde se apresentavam os doutores, conhecedores da lei. E Paulo então, quando chega naquele lugar, Paulo começa agora a discorrer sobre um Senhor, sobre um Deus, que deixou a sua glória, que se vestiu em um corpo humano, que sofreu como homem, que foi até uma cruz, que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia, dando vida a todos aqueles que crescem nele, e que aqueles também que morreram crendo nele, naquele dia que ressoasse a trombeta, ressuscitaria, encontrariam com ele, e iriam morar com ele no céu. O que acontece é que os filósofos, doutores olharam e viram que a mensagem era meio fora do normal, não era uma mensagem lógica, não era uma mensagem contida dentro daquilo que eles ensinavam. Então eles olharam e disseram: Paulo, a mensagem não interessa para nós, ou a mensagem de alguém que morreu e que ressuscitou, e que ainda vai ressuscitar aqueles que creem nele, não dá para nós. Quem sabe, Paulo, em outra oportunidade. Paulo então ele sai de Atenas e ele vai para Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele conhece Áquila e Priscila. Era um casal que trabalhavam na arte de fazer tendas, apesar de não ter tanto nômades assim na época, mas o couro que fazia tendas fazia outras obras artesanais. Então ali eles expandiam seus negócios. Paulo, então também do mesmo ofício, Paulo conhecendo e tendo amizade com eles, também ficou ali trabalhando com eles e anunciando a Cristo, o que morreu, mas que ressuscitou. Apesar de Corinto naquele momento ser uma cidade grande, portuária, que movia muito o dinheiro e o capital de Roma, mas ela ainda não era naquele momento a menina dos olhos de Roma. A menina dos olhos de Roma era Éfeso. Era Éfeso quem naquele tempo movia o capital financeiro. Era a província romana que tinha maior arrecadação para Roma. Então Áquila e Priscila agora decidem sair de Corinto e ir para Éfeso, para quem sabe ali expandir seus negócios e adquirir mais rentabilidade para a sua vida. O Espírito de Deus então propõe que Paulo fosse a Jerusalém, para que Paulo agora fosse falar do Senhor e fosse agora anunciar o Evangelho. O escritor Charles Ferguson, ele nos afirma que então ali era uma madrugada, da sexta para o sábado. O navio então, ele primeiro, tanto Áquila, Priscila e Paulo tomam a mesma embarcação. O navio primeiro atraca em Éfeso, e ele só seguiria viagem agora na madrugada do domingo a Jerusalém. Então Paulo desembarca com Áquila e Priscila no sábado pela manhã, e a sua viagem só prosseguiria agora na manhã do domingo. Então Paulo ele tinha agora todo sábado para percorrer Éfeso, para conhecer Éfeso. Imagino eu que pelo que o texto narra, pelo que a Bíblia nos diz, que Paulo agora entrando às ruas de Éfeso, imagina ao descer o navio e ele ver e saber que os navios muitas vezes passavam até uma semana para poder atracar lá no porto de Éfeso. A cidade vivia abarrotada de turistas que vinham do mundo inteiro. Quem sabe Paulo, na sua imaginação, imagino isso, que poderia imaginar que seria a organização política
porque era a única província romana que tinha o seu próprio senado, ou então porque era a capital mundial da dramaturgia, era a única cidade que tinha um grande teatro, onde já cabia 24 mil pessoas sentadas. Quem sabe essa questão cultural, Paulo entendeu que era isso que atraía as pessoas para estar em Éfeso. Só que quando Paulo adentra as ruas de Éfeso, Paulo percebe que não era isso. O que atraía as pessoas para estar em Éfeso é que por toda a esquina tinha uma criança, um homem, uma mulher ganhando dinheiro com adivinhações. Que por todo lugar tinha uma mulher e tinha os seus donos ganhando dinheiro com o seu trabalho de prostituição. Paulo viu também que quem muito ganhava dinheiro com isso eram os ourives. Era aqueles que esculpia de ouro e prata miniatura dos deuses que eram adorados na cidade de Éfeso. E o lugar que mais estava abarrotado em Éfeso era a capital, era justamente o templo da deusa Diana, onde ali os historiadores falam que tinham mais de 50 metros de altura em suas colunas. Ali tinham sacerdotes e sacerdotisas. As sacerdotisas se deitavam com os homens e tinham seus momentos de relação, e os sacerdotes administravam o templo. Mas a intenção ali não era apenas por uma noite de amor ou algum momento. Era o entendimento de que aquelas sacerdotisas, elas tinham o Deus, a deusa Diana dentro dela. É como se eles estivessem ali tendo um momento com a deusa Diana. Então eles voltariam de posse de paz, de posse de prosperidade, de posse de bênção, e anualmente eles voltavam a Éfeso para novamente renovar esse pacto de fidelidade. Éfeso era a capital mundial já da bruxaria e exportava para o mundo inteiro grandes livros de bruxaria. Então Paulo, em meio a essa parafernália de pecado, a Bíblia nos informa que ele encontra uma sinagoga. Automaticamente seria necessário ele se apresentar como cidadão romano, como alguém, um judeu, para que também pudesse lhe dar uma oportunidade. E naquele sábado dão uma oportunidade a Paulo. Era a única vez que eles iriam ver Paulo naquele momento. E Paulo teve uma oportunidade única. Quando Paulo termina de pregar naquela noite de sábado em Éfeso, os judeus se aproximaram de Paulo e disseram: gostamos de ouvir a tua mensagem. Gostamos de ouvir aquilo que está saindo da tua boca. E queríamos que você ficasse um pouco mais conosco, porque nós gostamos de ouvir a sua mensagem. Imagina Paulo pregando numa sinagoga de judeu, e agora ele falando de salvação, e o judeu dizendo assim: queríamos que você ficasse conosco, porque quando a palavra é boa, quando a palavra vem do céu, o povo senta para ouvir, e não se cansa de ouvir aquilo que Deus está falando, através do louvor, através da pregação, através daquilo que é manifestado, através daquele que faz alguma coisa para Deus. Mas Paulo diz: olha, eu preciso ir a Jerusalém, porque lá é o lugar que o Senhor mandou que eu fosse. Se for da vontade dele, eu virei outra vez a estar convosco, mas no momento eu não posso ficar. Ele despede de Áquila e Priscila, e na madrugada do domingo então, ele toma a sua embarcação, e ele desce a Jerusalém, porque era lá a missão que o Espírito tinha designado para ele. É nesse tempo que aparece lá em Éfeso um jovem pregador por nome de Apolo. Era um jovem eloquente, conhecedor das Escrituras, e ele provava daquilo que pregava. Ele provava aquilo justamente que ele ensinava ao povo, e era contundente aquilo que ele falava. Não tinha como alguém provar o contrário, porque ele era muito incisivo. Ele era uma pessoa que as pessoas admiravam só em olhar a sua aparência, a sua presença e a forma de ensinar. A mensagem de Apolo era tão boa, que agora os 4 cantos de Éfeso, só se ouve falar que na sinagoga, todo sábado agora, alguém precisa chegar cedo, porque tem um grande pregador lá, tem alguém que prega das Escrituras. Áquila e Priscila, aquele casal amigo de Paulo, que tivera saído de Corinto e agora está em Éfeso, eles ouviram falar desse pregador, eles ouviram falar agora desse jovem eloquente, pregador da palavra, que agora está abarrotando as sinagogas para as pessoas ouvirem. E Áquila e Priscila vai lá ouvir Apolo, e eles vão ouvir, e realmente eles aprovam. A mensagem de Apolo é da forma que falaram.
que realmente aquilo que Apolo pregava, ele provava. Não tinha como refutar as verdades que saíam da boca daquele pregador, e as pessoas saíam dali convencidas daquilo que ele pregava. Só que Áquila e Priscila conhecia algo a mais que Apolo não conhecia. É por isso que depois que Apolo termina de pregar, eles chamaram Apolo para conversar, e eles falaram: Apolo, nós conhecemos a Jesus também, nós conhecemos a Deus também, a Salvador, o Salvador, e sabemos que Ele é sim o Cristo, Filho do Deus vivo. E nós ouvimos falar de você, ouvimos falar que na sinagoga tinha um grande pregador, tinha um homem eloquente que estava pregando, e que algumas pessoas estavam até se convencendo e se convertendo através da sua mensagem. E nós viemos aqui, e chegar aqui nós realmente aprovamos e atestamos que você é um grande pregador. Apesar de jovem, mas a sua mensagem, ela mexe conosco. A mensagem que tem conteúdo, a mensagem que tem começo, a mensagem que tem meio e uma mensagem que tem fim. Mas tem uma coisa, Apolo, é que em meio à mensagem bonita, nós percebemos que estava faltando alguma coisa. Nós percebemos que está faltando algo. Apolo não sabia. Eles falavam, penso eu, para ver se de repente Apolo despertava. Apolo, a mensagem é boa, mas está faltando alguma coisa. De repente é como se estivesse dizendo assim: olha, a comida está até cheirando, mas eu acho que está faltando um pouco mais de tempero aí. É como assim, a mensagem, Apolo, ela até emociona, mas ela não pode só emocionar, ela precisa causar efeito. Apolo não entendia. Apolo, é que a mensagem ela não pode apenas ser aplaudida, ela precisa transformar a vida. A mensagem ela não pode até ser bonitinha, ela não pode apenas ser de conhecimento, ela tem que ir fazer o que lhe apraz para poder ter resultado. Apolo não entendia. Eles disseram: Apolo, é a unção do Espírito Santo, é a graça do Espírito Santo. Apolo não entendia. Eles disseram: Apolo, é que não adianta apenas pregar, é que não adianta apenas conhecer a Bíblia de capa a capa, é que não adianta apenas ter um conhecimento, é necessário ter unção de Deus, é necessário ter graça de Deus. Você não entendeu? Eu sei que você já entendeu. A questão não é só maestrar bem, a questão não é só reger bem, a questão não é só cantar bem, a questão não é só tocar bem, a questão não é só pregar bem, a questão é ter o Espírito de Deus. Pode até pregar pouquinho, mas a unção ainda faz a diferença. Pode até não ser o melhor cantor, mas a unção ainda faz a diferença. Pode não ser o melhor músico, mas como disse o rei, eu quero alguém que toque, mas alguém que toque o coração de Deus. Não é apenas ter o talento, é ser cheio, é ser cheia do Espírito Santo de Deus. Apolo, ele recebe a mensagem. Só que Apolo, ele vai para Corinto. É quando Paulo, depois de percorrer Jerusalém e as cercanias de Jerusalém, ele volta. Lembra de Áquila e Priscila? Lembra que passou em Éfeso, que os judeus lhe acolheram bem. Então ele volta. Eu imagino, quando Paulo chega agora em Éfeso, ele recebe uma boa mensagem. A mensagem é que algumas pessoas se converteram em Éfeso. Já não é mais só Áquila e Priscila, tem mais 12. Só que quando Paulo adentra as ruas de Éfeso, Paulo percebeu que as coisas estavam piores do que antes. Porque qual é o entendimento? Se no lugar que não tinha Deus, agora chegou Deus, as coisas não podem continuar do mesmo jeito. Se o lugar não tinha um cristão, mas agora tem um cristão, as coisas agora precisam ser diferentes. Quando nós somos do mundo é uma coisa, mas quando nós somos cristãos, as pessoas esperam outra coisa de nós. Então eu imagino, quando Paulo adentra as ruas de Éfeso, opa, tem igreja, já tem crentes aí, mas as coisas estão piores do que antes. De repente eu e você pode questionar: irmão, mas só era 12. Deus não precisa de uma multidão, você sabe disso.
Deus precisa de um homem e de uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Então Paulo, agora ele quer conhecer esses irmãos que tinham se convertido. Agora permita-me entrar em cena e me colocar lá no lugar de Paulo. Ia dar ruim. Porque se fosse eu, chegando lá, olhando, dizendo, olha, tem crente aqui, e as coisas, desorganizadas, a primeira coisa, quando eu avistasse aqueles crentes, eu ia perguntar, por que vocês são fracos? Por que vocês estão acomodados? Por que vocês estão aí sentados, entre quatro paredes, achando que tocar, que cantar, está suficiente? Que vocês fazem é pouco. Vocês precisam se levantar, e vocês precisam ir para a rua, buscar o povo, resgatar as almas. Se fosse eu, quem sabe se fosse eu chegaria lá e perguntava, quem foi que passou por aqui? Quem foi que regeu? Quem foi que coordenou? Quem foi que estava à frente? Vocês são fracos. Se fosse eu, e eu ainda bateria no peito e dizia, vocês agora vão ver quem é que coordena e rege de verdade. Só que Paulo não. Eu não sei se você conhece alguém assim, que às vezes diz, olha, quem passou não tinha pulso, mas eu agora tenho. Vocês agora vão ver como é que fazem as coisas. Eu imagino Paulo reunindo, e quem sabe um dos 12 querendo levantar a mão e dizer, Paulo, foi Apolo, foi Áquila e Priscila que não nos ajudaram. Imagina Paulo chegando 1, 2, e Paulo esperando estar todos, e alguém já querendo falar, e dizer, eu vou dizer a Paulo, por que é que a gente está assim. Imagina eu quero falar, Paulo, calma. Depois que eu falar, vocês podem falar. E Paulo, antes que eles falassem alguma coisa, parafraseando o texto, eu não vim aqui bater em vocês, eu não vim aqui desrespeitar nenhum de vocês, eu não vim aqui mostrar que sou melhor que vocês, mas eu quero perguntar uma coisa. Eu vi como a cidade está, eu vi a frieza que está, eu vi o desmantelo que está, mas não adianta cobrar de vocês antes de fazer essa pergunta. Aí Paulo pergunta, vocês conheceram o Espírito Santo quando vocês creram? Vocês conheceram o Espírito Santo quando vocês creram? Ou vocês conheceram apenas o instrumento, apenas o departamento, apenas a posição, apenas o cargo? Paulo estava perguntando, ensinaram a vocês que antes dessas coisas, vocês precisam conhecer o Espírito Santo? Mas irmão, mas por que Paulo faz essa pergunta? Porque a igreja não estava parada? Irmão, é fácil. Quando alguém chegar no lugar que vê a igreja parada, não tem por que questionar a igreja. Não tem por que questionar alguém, porque ele não faz simplesmente. Tem que saber o que é que dentro dele um motivo. Porque se ele estiver cheio do Espírito Santo, ele não espera ninguém mandar ele fazer. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele não só faz porque tem um cargo ou a posição. Aí às vezes tem gente que diz que sabe fazer, tem gente que diz eu sei, mas eu espero me chamar, eu me espero pôr na posição. Não, o soldado ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem é cheio do Espírito Santo, ele não faz por aparência ou por bajulação. Quem é cheio do Espírito Santo, ele sabe que é o seu dever pregar a palavra. E eles disseram, Paulo, nós nem ainda sabemos
o que é o Espírito Santo. E deixa eu dizer a você, eu sou obreiro daqui, pouco tempo comparado a outros, mas são 12 anos de presbitério, a mão do pastor Nobre sobre a minha vida. Você rege, você coordena, não inicie um ensaio sem ler a palavra e sem fazer uma oração. Não faça essa desgraça no seu ministério. Não faça uma tolice dessa na sua vida, porque o trabalho aqui não é para homem. O trabalho aqui é para Deus. O trabalho se inicia com Deus. O trabalho continua com Deus. O trabalho termina com Deus. Não dá para fazer do seu jeito. Não dá para fazer da sua forma. As coisas aqui ainda é do jeito de Deus. Ainda debaixo da graça. Ainda debaixo da unção. Ainda debaixo de poder. E Paulo diz: se vocês não conhecem o Espírito, foram batizados no quê? No batismo de João. Eu entendo. Batismo de João, sim, esse está bom para mim. Eu estou arrependido, eu estou na igreja, eu estou sentadinho, e quando a trombeta soar, eu subo. Negligente, preguiçoso, omisso, sentar no banco, ficar parado. O Espírito de Deus é um espírito de movimento. Não é um movimento só para pular e para marchar. É um movimento para se levantar e fazer. É um movimento da necessidade. Agora eu tenho capacidade. Agora eu tenho autoridade de Deus. Já não dá mais para ficar no mesmo lugar. Já não dá mais para ser o mesmo cristão. Já não dá mais para ser o mesmo obreiro. Já não dá mais para ser o mesmo cantor, pregador. Eu preciso me levantar, porque agora eu tenho o Espírito de Deus. Eu não posso ser negligente com aquilo que Deus colocou na minha mão. Paulo diz então, eu acho que leram para vocês errado. Por quê? Porque o mesmo João, aquele que batizou com água, ele disse: olhe, eu batizo com água para o arrependimento, mas está vindo um aí após mim, que vos batizará com o Espírito Santo. João disse: olha, eu batizo com água para o arrependimento, para que vocês reconheçam que são pecadores, para que vocês reconheçam, se arrependam. Mas está vindo alguém aí após mim, que eu não sou digno de desatar a sandália dos pés dele. Ele está vindo aí, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo, com o Espírito Santo e com fogo. E depois que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, Paulo estendeu a mão sobre eles, e veio sobre eles o Espírito Santo, e eles falavam em línguas, e eles profetizavam. A Éfeso, que não conhecia, agora conhece 12 homens cheios do Espírito Santo de Deus. A Éfeso, que não respeitava aqueles homens, agora os demônios estremecem, porque aonde chega um crente cheio da unção. Eu não sei como você tem chegado nos lugares, mas está na hora da gente, aonde chegar, a gente chegar debaixo da unção.
Eu não sei como você tem chegado no seu trabalho, na faculdade ou no trabalho. Mas aonde a gente chegar, tem que chegar debaixo da graça e do poder de Deus e da unção do Espírito Santo. Eu dirigindo aqui, onde trabalho a van, aí alguém sentou lá, alguém que ganha, sei lá, umas 20 vezes até mais do que eu. Aí olhou o livro e disse: você é de igreja? Eu digo: sou. É evangélico? Eu digo: sou. Ah, meu pai também era pastor de tal igreja, e começou a me ensinar umas coisas, tal, porque ele era doutor, né, lá, eu acho, do filho do pai dele, e acha que tinha também o que o pai tinha, e começou a me ensinar. Eu disse: é bom, é bonito. De que igreja você é? Eu digo: da Assembleia de Deus. Ele disse: é. Aí eu aproveitei, né, irmão, que eu gosto, eu quero ter aqueles testemunhos que os irmãos contam. Aí eu disse: sou. Disse: eu disse: eu sou daquele que grita, daquele que pula, que fala em mistério, que fala em línguas, que ora para Deus curar. Eu estou aqui dirigindo a van, mas eu estou ligado aqui no céu. A unção de Deus, ela não pode se afastar da minha vida. Eu não sei se com a colher de pedreiro, eu não sei se dirigindo igual a mim, eu não sei se com a caneta assinando cheque, mas aonde você estiver, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, cheio e cheia da unção. Deixa eu dizer algo rápido. E alguém já me disse: Adriano, eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas é tanta coisa que a gente vê, é tantos exageros que a gente vê. A internet cheia de coisas. Eu digo: corta a internet. A Bíblia não diz: se escandalizar o braço, corta ele e joga fora. O pé. Se a internet está escandalizando, corta. Não, mas é complicado, sabe? É um monte de gente pulando, aqueles mistérios, aquelas coisas estranhas. Eu ser sincero, eu sou da Assembleia, mas eu acho que isso não me motiva mais. E eu disse para ele: e tu ainda me chamou para pregar lá? Aí ele disse: mas o povo gosta. Eu disse: e tu não gosta? Ele disse: não. Hipocrisia, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Para não ficar as minhas palavras, a mensagem de Martin Lloyd Jones para nós. Em uma das suas mensagens ele disse assim: eu me alegro porque você tem ordem no culto. Ele disse: eu me alegro porque você tem decência no culto. Ele disse: eu me alegro porque você é educado no culto. Eu me alegro porque você é organizado no culto. Aí Martin Lloyd Jones disse: mas eu me entristeço porque você está apagando o Espírito Santo do culto. Ele disse: eu me entristeço porque na sua vida há mais ética do que poder, há mais formalismo do que unção. E ele disse: eu discordo dos exageros, mas ele disse assim: eu ainda prefiro a unção. Eu sei que você é educado, mas eu ainda prefiro a graça. Eu sei que você é ético ao extremo, mas eu ainda prefiro o poder de Deus. Por quê? Porque é Ele quem escandaliza o mundo. Porque o mundo não entende aquilo que tem dentro de cada um de nós. Alguém olha para mim e para você e diz: é qualquer um. Aí quando alguém se aproxima e ouve a nossa boca, diz: não, você não é mais qualquer um. Alguém pode olhar para mim e para você e dizer: quem é esse? Quem é esse? Sei lá, um motorista, um pedreiro, mas o pedreiro ganha bem. Sei lá, o ajudante. Alguém que não tenha um poder aquisitivo, uma posição social. Eu sei disso. Rabadagaço. Lebe andoconda labria nagaço me anda lá. A gente não pode ter a posição social que alguém tem. A gente não pode ter o acesso à vista que alguém tem. Nós não podemos ter o poder aquisitivo que alguém tem.
Mas a porta que a igreja abre, milionário não abre, dinheiro não abre, amizade não abre, carro importado não abre. Quem abre é só a igreja, é a única que tem acesso. Aí alguém diz assim: olha fulano de tal, olha o cantor fulano de tal. Assim, é bonitinho, é grande, é branco, é preto, é amarelo. Aí quando alguém diz: olha um crente, irmão, não é hipocrisia, Deus sabe do que eu estou falando. E ainda estou falando ao vivo. Eu me alegro. Eu olho para aquele povo saindo ali do aeroporto, aquele monte de segurança, aquele monte de carro esperando uma pessoa só. Como ele tem poder, né? Como ele tem autoridade e tem respeito. Aí eu vejo lá um irmão fazendo caminhada, sabe? Eu vejo lá um irmão simples, no ponto de ônibus. E às vezes, não é toda vez, mas sempre, às vezes me vêm as lágrimas. Tem aquele tempo, né, aquele dia. Tem dia que a gente está bem crente, né? Não tem, né, que a gente está bem sensível. Aí as lágrimas me vêm. E eu digo: meu Deus, alguém saiu escoltado por 4 carros. Se alguém atirar de fora para dentro, eu não sei o que vai acontecer. O irmãozinho está ali esperando a van. O diabo, irmão, nem pensa em chegar lá perto do ponto de ônibus. O diabo nem arrisca chegar lá perto do ponto de ônibus, porque imagina os demônios desavisados: vamos lá, o diabo vai não, porque ali para você não é nada, mas dentro dele tem um poder, tem um poder, tem um poder, tem um poder. Vamos ficar sobre nossos pés, Senhor.